Oi, pessoal, estão me ouvindo? Estão me vendo direitinho? Digam aí, tá ok? Vamos dar continuidade, a gente ainda tem tempo. Vamos lá. Pronto, só aguardando. Olá, estão me escutando? E agora, pessoal, estão ouvindo e escutando? Ouvindo e escutando, estão vendo e ouvindo? Eu estou te escutando bem, Rose. Eu não parei de te escutar, é interessante, porque eu não parei em nenhum momento de escutar. Pois é, estranho. Pronto, agora Muito bem. sim. Então, eu dizia que esse desejo do controle total, ele é mais comum no nosso tempo, porque nós somos uma geração que nós já nascemos num mundo em que o homem conseguiu controlar muitas coisas, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na minha casa com o celular na minha mão, você está aí, né, em João Pessoa. João Pessoa? Isso. É, em João Pessoa, e nós estamos conversando aqui em tempo real com muita facilidade, né? Eu brinco, por exemplo, que se eu quiser comer uma fruta que não é da estação aqui da minha região, talvez nem do meu país, eu consigo, né? Eu tenho um supermercado aqui, ele importa uma fruta de outro país e eu consigo, se eu tiver o dinheiro, no mesmo dia, na mesma hora que eu quero comer aquela fruta, eu como aquela fruta, né? Porque o homem moderno tem esse poder. Se eu quiser ligar para o Japão, eu consigo muito rapidamente. Se eu tiver uma dúvida, um questionamento intelectual, se eu com o clique, né, de um dedo numa tela, vou ali no Google, em um segundo eu tenho a resposta que eu quero, que antes um homem de menos de 100 anos atrás, ele teria que ir para uma biblioteca, teria que pesquisar, levaria talvez dias, semanas para ter aquela dúvida dele satisfeita. Então, nós somos a geração que se acostumou a controlar muita coisa, a planejar tudo praticamente. Então, quando o nosso planejamento, quando o nosso desejo de controle não é satisfeito, o homem moderno ele começa a ficar desesperado, aí ele começa a ficar ansioso, porque ele não é acostumado com isso. Tem até aquela aquela imagem que fizeram, né? Homens fortes geram tempos bons. Tempos bons geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Tempos difíceis geram homens fortes. Então, me parece que nós estamos nessa fase dos tempos bons e que tem gerado homens, e homens, eu digo homens e mulheres, né? Com uma certa fragilidade, né? Emocional, digamos assim. E o excesso de informação também, como alguém colocou aqui, também predispõe a esses transtornos ansiosos. Então a gente tem que começar a olhar para esse outro tempo, para esse tempo antigo, né, pro saber dos antigos, e começar a tentar rastrear, e foi o que eu tentei fazer lá no Rota, rastrear de onde vem esse desejo do controle total. E se a gente for rastrear, a gente consegue chegar lá até Eva e a serpente, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque o oposto do controle total do desejo pelo controle total, é uma abertura para a realidade, que é justamente esse o nosso tema de hoje. E um exercício que eu procuro fazer com meus pacientes no consultório é tentar eliminar, na medida do possível, ou pelo menos fazer uma meditação séria sobre como seria esse mundo do desejo total, do controle total. Porque eu viro e falo para a pessoa assim, não tem como ter o controle total e tal. Aí a pessoa, muito rapidamente, ela concorda, né? Algumas pessoas mais pragmáticas, né? Elas falam assim, não, realmente, não tem como ter o controle total. Só que ela fala de um jeito em que o que está implícito ali naquela fala dela é que se ela tivesse o controle total, seria bom. E é isso que eu procuro desconstruir na mente dela. E aí eu dou exemplo de uma cena, né, de um dia, e inclusive eu fiz isso hoje com uma paciente muito querida, e de como seria esse dia do controle total, né? Aí eu falo com ela assim, imagine que você está lá no seu trabalho e
e você tem magicamente, de repente, o controle sobre tudo, absolutamente tudo. Então, cada palavra do seu colega de trabalho é exatamente aquilo que você queria ouvir. Cada gesto dele é exatamente o que você queria ouvir. E imagine que eu, lá no meu consultório, cada palavra que o paciente diz para mim é exatamente o que eu queria ouvir. Cada intervenção minha é exatamente dar 100% certo para 100% dos pacientes. Digamos que eu estou lá atendendo e eu estou meio de saco cheio, e aí o último paciente, porque eu estou de saco cheio, ele desmarca magicamente. E aí eu posso ir embora mais cedo para casa. E aí eu pego ali o corredor do andar lá do meu consultório e eu estou com pressa, eu quero chegar lá embaixo rápido. Na hora que eu aperto o botão do elevador, o elevador já abre, ele já estava ali no meu andar. Digamos que o consultório é lá no 30º andar, eu estou com pressa. Eu aperto o botão do térreo, em 1 segundo eu já estou no térreo. Digamos que o trânsito sempre é muito complicado, demora um tempo para chegar em casa. Hoje, como eu controlo tudo, não tem nenhum carro na rua, só o meu carro transitando livremente até a minha casa. Rapidamente eu chego em casa. E hoje eu estou meio de saco cheio, mas eu controlo tudo. Então, eu não quero escutar uma palavra da minha esposa hoje, porque eu estou estressado. E eu queria comer uma lasanha, né? Só que eu não falei com ela nem nada. E eu queria aquela lasanha que tem a crostinha de queijo assim na borda, né, e tal. Quando eu vou colocar a chave na fechadura para abrir a porta do meu apartamento, minha esposa abre a porta do apartamento sem que eu tenha que dizer nada. Ela não fala nada comigo e ela só aponta para a cozinha, tem lá uma lasanha em cima da mesa e ela não só tem a crostinha, mas ela é toda de crostinha, de modo absolutamente perfeito, como eu queria na minha cabeça. A minha filha, que fica com saudade de mim, né? E normalmente ela vem me receber na porta e vem pular em cima de mim, querendo brincar. Só que eu tô de saco cheio hoje e eu controlo tudo. Então hoje, magicamente, a minha filha não vem atrás de mim. Ela fica sentada, brincando, quietinha, no canto dela. Quando a minha esposa depois vem falar para mim, ela fala exatamente cada palavra que eu quero ouvir. Ela vai fazer um carinho em mim, a mão dela toca exatamente nos pontos que eu queria que ela tocasse. Então, quando eu narro essa cena para o paciente, num primeiro momento, o paciente abre o olho assim, fala, nossa, esse mundo seria maravilhoso. E aí o exercício que a gente faz é, será que seria mesmo? Pense mais de um dia assim, pense 2 dias assim, pense 3 dias assim, pense uma vida assim. Desse jeito que eu acabei de narrar, o mundo do controle total, eu estaria, né, eu teria extinguido a liberdade. A minha esposa não seria a minha esposa, ela seria uma imagem da minha cabeça, a imagem que eu tenho dela. A minha filha não seria a minha filha, seria uma imagem que eu tenho dela na minha cabeça. E a liberdade é o que nos faz humanos. E a liberdade é o que torna o amor possível. E aí, o que iria acontecer é o seguinte, no mundo do controle total, o amor seria uma impossibilidade. Porque o amor depende da liberdade. Então, o meu objetivo é que as pessoas passem a olhar para a possibilidade do controle total, não mais com aquela frase assim, ah, não, eu sei que não tem como controlar. No sentido de que, eu queria que fosse possível, mas não é possível. Eu quero que as pessoas deixem de querer essa possibilidade, deixem de achar que isso seria bom. Porque, na verdade, seria um mundo sem amor. Na verdade, seria um mundo em que só eu existiria. Né? E isso, para nós humanos, seria, na verdade, o inferno. Né? Essa seria a definição do inferno. Então, nós precisamos abandonar esse desejo do controle total. Eu sei que, na prática, a gente não abandona. Como eu disse, eu mesmo que estudo isso, que atendo pacientes todos os dias, em alguns momentos eu me vejo desejando o controle total. E aí alguém mais espertinho poderia pensar, Saulo, não, mas eu não quero controlar tudo, não. Eu quero controlar só algumas situações. E aí eu te pergunto, se você tiver o poder de escolher qual situação controlar, não é ter o poder sobre todas? E escolher algumas? Dá na mesma. Então,
Esse é o nosso objetivo, abandonar isso. Né? Ter uma alma, como diz o Ortega y Gasset, uma alma permeável. Eu acho essa expressão maravilhosa. Permeável é aquilo que permite, né? A entrada e a saída. É aquilo que está aberto, né? Ainda que eu esteja cansado, ainda que eu esteja de saco cheio, eu entrar em situações de relacionamento aberto ao que o outro, aberto para o ser do outro, né? E essa é a própria definição de amor. Mais do que um amor romântico, que seria apenas restrito a sentimentos, entendermos o amor enquanto uma disposição voluntária de ter a sua biografia alterada pelo ser do outro, pela presença do outro. Mas para isso tem que estar aberto. E aí não só aberto para relacionamentos, mas aberto para a realidade. E esse é um tema que eu tenho tocado bastante, tenho lido bastante, tenho aprendido muito com várias pessoas. Vários desses conceitos que eu acabei de falar aqui, eu aprendi com o professor Tiago Amorim, o professor de filosofia, que estuda muito Ortega y Gasset, estuda muito Julián Marías, o próprio Ítalo, né? E aí, quando eu passei a olhar para a minha própria história, Rose, eu comecei a ver que as melhores coisas que aconteceram na minha vida, assim, as que me trouxeram até aqui, por exemplo, foram situações em que eu escutei a realidade. Foi isso que eu tentei passar lá na TED Talk lá que eu fiz do Quando a Realidade Convoca. Se as coisas tivessem acontecido como eu planejava, teria dado... Assim, eu seria uma pessoa muito pior. Assim, eu não sou grande coisa hoje, mas eu seria muito pior do que eu sou hoje. Eu estaria num lugar muito pior. Talvez mais confortável, mas certamente pior. Tá? Mas eu já falei demais aqui, eu estou falando muito, Rose. Fala alguma coisa aí. Senão o pessoal vai sair da live. Eu passaria a noite ouvindo, né? Porque, assim, é muito bom te ouvir, Saulo. Não sei se... eu já até me dito isso para você, né? É muito bom porque você tem um jeito de falar calminho, assim, né, meu mineiro? Mineiro? Mas é um jeito que, assim... Não é aquele jeito que impedia a gente, né? Que realmente você fica, poxa, né? É bom ouvir esse cara. Ele sabe o que ele está falando, né? Mas, nossa, eu fico assim... Eu fico, sabe, impactada, Saulo, com a dimensão que uma simples palavra, né? Um simples sintoma, um simples comportamento ele tem na nossa relação com a vida, com a nossa biografia. As pessoas, e eu acho que é isso que o Ítalo, que todos vocês a gente está tentando fazer aqui, né? É mostrar que a vida é muito mais do que, né, essa coisinha que está aqui na frente dos nossos olhos, né? E que o negócio é muito sério, né? E isso vai impactar totalmente em quem nós somos, no que nós fazemos e no que nós vamos deixar para quem vai ficar quando a gente não estiver mais aqui. Perfeito. E olha só, de repente a gente está falando de ansiedade, falou de aspectos fisiológicos, biológicos, a gente veio parar no amor, né? E se não, o que é a vida, né? Se não, esse amar, né? Porque se você não tem amor pela vida, você não valoriza ela, né? Se você não ama alguém, a sua vida não tem sentido. Então, assim, o processo de você se relacionar com a realidade é um processo também de amar a realidade, né? Ortega y Gasset falava isso, né? Nós temos que amar as nossas circunstâncias porque elas nos salvam. A gente só é quem é graças à realidade, graças às nossas circunstâncias. Como você falou ontem também na live com Camila, que foi a Camila que falou e você endossou. Que realmente isso, de quando a gente está em períodos críticos, e os prisioneiros de guerra são exemplo, o Viktor Frankl, né? Quando a gente não tem saída, aí a gente encontra uma saída, porque a gente se responsabiliza, a gente entende que o agora é a única coisa que nós temos, e que é esse agora que vai fazer com que o futuro realmente tenha um sentido, que esse futuro ele aconteça
de uma forma que permita com que a gente possa amar e ser amado. E é viver também na verdade, né? Ô, Rose, deixa eu só fazer um parênteses rapidinho. Essa questão do presente, né? Super, super importante, né? As pessoas, muita gente fala isso, né? Assim, o passado já passou, né? O futuro não é uma garantia, então nós temos o presente. De fato, é isso mesmo. Com o acréscimo de que no presente existe um palco, né? E o palco do presente se chama realidade. Porque eu posso estar no presente, só que eu posso estar no mundo da fantasia, né? Eu posso estar delirando, eu digo que é o pessoal do potencial, né? Não, eu tenho muito potencial. Acho que eu até falei isso na Masterclass, né, da vocação. Eu tenho muito potencial. Eu só ainda não, né? Eu jogo bola, eu sou craque de bola, eu tenho nível profissional. Eu só não aconteci ainda porque o olheiro ainda não me descobriu, né? O cara fica aqui, ó, fica nesse mundo da fantasia. E ele não vai para a realidade, né? Eu digo que, acho que talvez foi na primeira live que eu fiz, entre todas, que chamava O Reclamar e a Realidade. Eu dei o exemplo seguinte, a gente está no presente, o presente tem um palco, e esse palco é como se fosse um teatro, né? E aí tem lá o palco e todo mundo espera que a pessoa faça a sua performance no palco. E aí tem um ator, né, que se acha pra caramba e tal, e ele tá lá no meio da rua, né, declamando Shakespeare, e tá lá fazendo, acontecendo, né? Essa rua seria o quê? Seria o mundo da imaginação. E aí uma criancinha de 5 anos que estivesse lá dentro do teatro, em cima do palco, declamando Batatinha Quando Nasce, essa criancinha estaria anos-luz, infinitamente à frente dessa pessoa que está lá fora do teatro. Porque o que interessa é o que está ali no palco, né, de fato, que é o palco das nossas ações, que é a realidade. Então, nós vivemos no mundo, e você muito bem citou no início aqui da live, dessa idade moderna do homem, né, desde Descartes. Penso, logo existo. É exatamente o contrário, né? Eu penso porque eu existo, né? Eu existo primeiro, por isso eu posso pensar. O interessante foi que, acho que, se eu não me engano, eu e o Tiago, e se eu não me engano, o Pacheco, nós citamos isso nas nossas palestras, sem combinar, a gente nem sabia o tema do outro, para falar a verdade, né? Lá no dia. Então, é uma preocupação, porque o homem moderno, ele acreditou muito nisso, né? De hipervalorizar o que está no mundo da fantasia e colocar em dúvida o mundo real. E eu não tenho dúvida que isso é um tipo de serpente, né? Isso é um veneninho ali da serpente que diz, não, você tem potencial, né? Eu sou, eu posso, eu consigo, né? E a pessoa fica vivendo nesse mundo da fantasia e não valoriza, né? E detesta o mundo real, a circunstância que se apresenta a ele, né? Nossa, muito bom, Saulo. Eu estava lembrando de uma coisa que eu ouvi você falando, né, ainda sobre essa relação, né, do controle e puxando também para a questão, né, já que a gente começou com controle fisiológico, terminou com amor, aí eu consegui fazer uma ponte agora. Mas, peraí, eu vou deixar isso guardado porque eu lembrei de outra coisa. A gente foi falando e eu fui lembrando, porque antes de você entrar, eu disse para o pessoal que eu vivi, né, uma crise de ansiedade durante o meu mestrado, porque as pessoas acham que a gente não adoece, né? Como psicólogo. E aí, essa crise, hoje eu tenho consciência plena que foi dessa tentativa de controlar tudo, né? Que eu saí da graduação e eu olhava assim, minha vida está toda planejada, eu já sei o que vai acontecer. Eu vou fazer mestrado, vou fazer doutorado e vou passar no concurso para uma federal. E aí, o que aconteceu? O grande sonho do concurso público, né, no Brasil, da estabilidade. O que aconteceu no mestrado? A realidade já me deu um choque, né? Um baque. E aí, nada do que eu esperava aconteceu ou era como eu esperava. E isso já me desestabilizou. Porque eu não conseguia mais controlar. De repente, eu não queria mais fazer doutorado, não queria mais fazer um concurso público, e a minha vida que estava toda planejada
E agora, o que que eu vou fazer? Eu passei a minha faculdade toda com a vida planejada, né, na minha cabeça. E quando eu comecei a realizar os meus sonhos, eu vi que eles não eram assim. A realidade não era bem como eu idealizei. Aí, o processo de controle é um processo de idealização também, né? Então, Sim. a gente quebra a cara mesmo, porque não é a realidade não é idealizada, né? Não é idealizável. E pronto, esse era o exemplo que eu queria dar, né, da minha realidade aí do passado. Como eu entrei em sofrimento e aí eu precisei de terapia, foi bem grave. Mas voltando, E que não há sim, problema nenhum nisso, né, Rose? Sim. Vai não, lá, trata, cara. Para né? A pessoa quer controlar até isso. Aí ela fica enrolando e ela vai perdendo mais tempo do que ela perderia se ela... Perderia, entre aspas, né? Assim, ela não é um tempo perdido, pelo contrário. Você para, né, para fazer, para se tratar, para ficar bem. E aí, se você não parar, se você tenta forçar a barra, aí às vezes você vai ter que ficar meses parado, né? E é muito mais complicado. nossa, eu tive muita resistência como psicóloga, né? Eu disse, não, não é nada não, vai passar, né? Mas acabei e rapidamente melhorei, né? Porque eu pensei, meu Deus, se eu soubesse que eu melhorar tão rápido, eu não tinha entrado em tanto sofrimento, né? Passei mais de mês sem dormir direito e tudo mais. E aí o processo terapêutico foi muito rápido, semanas eu estava muito bem. Mas aí, voltando para o gancho que, a ponte que eu estava fazendo, né? Antes de falar esse exemplo, você falou, acho que na live com Camila, que quando a gente relaciona essa questão do controle, né, com deixar que a vida ela nos surpreenda, né? Deixar que a vida ela aconteça para além do que a gente consegue. Gente, a vida é tão rica, tão diversa que a, a gente está só perdendo a própria vida tentando controlar, porque você está olhando só para uma gotinha do oceano que é a vida, né? Então, assim, essa tentativa de controle, ela faz com que a gente tente controlar também todos os riscos. E aí você fala, né, que para que a gente viva um grande amor, a gente tem que também ter consciência, né, estar ciente de que para ver um grande amor, a gente também tem que viver um risco de uma grande decepção. Que você já tinha falado numa live que eu estava fazendo com o Pacheco, você comentou e ficou muito marcado para mim, né? Que o outro, né? Ele é livre para escolher, inclusive, o pior. Então, assim, você pode dar tudo, você pode amar com tudo que você tem e com tudo que você consegue. E ainda assim, não há garantia nenhuma de que esse outro ele vai te amar ou esse outro não vai fugir, né? E aí, se a gente não colocar isso, né, como algo consciente, né, ter ciência disso, de que isso pode acontecer, pagar o preço, né, pelo risco que é se lançar diante dessa vida, que ela não é controlável, ela é também surpreendente no sentido de que a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer daqui a meia hora. A gente não sabia que a live ia travar, que a gente ia começar uma outra live daqui a pouco, né? A gente não sabe. Mas diante disso, desse sofrimento que ele é inevitável, desse risco que a gente tem que correr, porque se a gente não corre esse risco, a gente não vive, aí sim a gente abre essa porta para essa riqueza que a vida nos oferece, de não ser só aquilo que a gente espera dela, de não ser só aquilo que a gente acha que deve acontecer, né? Porque quando a gente tenta controlar, minha nossa, a gente empobrece muito, muito as nossas possibilidades, né? E Graças a o Deus amor, que o amor, na verdade, ele é viver as possibilidades, né? É você se deixar, como você disse, né? Alterar, deixar a própria experiência alterada por outro, o que que é isso? Isso não é controle, é o contrário, né? É a possibilidade, é a ampliação do horizonte da gente de consciência. exatamente a realidade é inabarcável, né? Assim, ela é muito maior, graças a Deus. A nossa, o que a gente planeja é uma lagoazinha desse, é uma poça de água, o que a gente planeja. E a vida é o oceano, entendeu? É mais do que o oceano. Então, é como eu disse, eu mesmo, a minha vida, assim, as grandes coisas que me aconteceram, que hoje eu sou muito grato, elas aconteceram
totalmente fora assim, do que eu planejava. Só para você ter uma ideia, assim, uma coisa, né? Quando eu fiz prova de residência, eu tinha passado numa residência que, bom, para quem não sabe, na residência a gente recebe uma bolsa, né, do governo, e é um valor relativamente baixo, porque geralmente são cidades grandes, com custo de vida alto, e a residência te ocupa de segunda a sexta, e também às vezes à noite, com plantões, então você não consegue trabalhar fora para aumentar a sua renda. E você vai ficar ali 3 anos. Então eu tinha passado, né, lá em São Paulo, na cidade lá, e aí esse serviço, para incentivar as pessoas a quererem fazer a residência, eles acrescentavam, eles mais do que dobravam o valor do salário. Tipo assim, ficava um salário inimaginável para um residente, né? E aí eu estava todo feliz. Aí pega e me sai o resultado da UFRJ. Aí eu fui chamado na UFRJ. Só que na UFRJ o valor era o valor normal, ou seja, menos da metade, era 1/3 do que o outro ia pagar. Sendo que era em Botafogo, que é um dos metros quadrados mais caros do Brasil, custo de vida altíssimo. E eu acabei escolhendo ir para o UFRJ mesmo assim, né? E eu não sabia como é que eu ia fazer. Nos primeiros 4 a 5 meses, eu morei no hospital psiquiátrico. A gente até brincava que a gente estava internado em outra ala do hospital. E foi uma fase bem difícil para nós, né? Porque eu já era casado e minha esposa tinha ficado aqui em Minas porque eu não tinha como pagar, simplesmente isso. E aí, quando a gente decide ir para o Rio, também eu não sabia como é que eu ia fazer, né? Mas eu simplesmente dei esse passo e decidi e arquei com as consequências da decisão, né? E passei a agir em conformidade com essa decisão. Então, e aí, para quem não sabe, foi justamente lá no FRJ que mais tarde eu conheceria o Ítalo. E aí, daí em diante, minha vida só foi mudando assim cada vez mais. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu percebo, cara, eu vou planejar, certo? Eu vou traçar um plano, eu vou traçar objetivos de médio e longo prazo, mas eu vou estar continuamente aberto ao que a realidade tem para me dizer, para o que ela está me convocando, né? Pra você ter uma ideia, em janeiro desse ano, eu quase deletei o Instagram. Quase deletei o Instagram. Eu pensei assim, isso aqui tá só me distraindo, não tem conteúdo bom e tal, tal, tal. Aí eu não deletei por causa do Ítalo, só por causa do Ítalo. E aí depois eu fiz o curso dele e eu lembro que a primeira caixinha de pergunta que eu abri foi no final de semana do curso dele, que foi em março. E aí desde então, né, as coisas foram acontecendo assim na minha vida. E outra coisa, só comecei a abrir também por causa do estímulo da esposa colérica aqui, ó. Que, não, vai, responde, você responde bem e tal. E aí eu fui, e aí as coisas vão acontecendo. Ou seja, totalmente distante do que eu mesmo tinha planejado. Então, a partir do momento que você entende isso da vida, que a realidade é inabarcável e que a todo momento ela está te convocando, né, a ter uma determinada ação, uma determinada circunstância, primeiro que você desiste de tentar carregar o mundo nas costas. Querer controlar tudo, gente, é querer colocar o mundo nas costas, certo? Você vai ficar tenso, você vai ficar irritado, você vai ficar impaciente, vai ficar insuportável conviver com você. E, além de tudo, se esse plano desse certo, ele é impossível. Mas se ele desse certo, o mundo seria daquele jeito que eu falei, não haveria liberdade e não haveria a possibilidade de amar. Então, entender a sua circunstância enquanto parte da sua realidade pessoal, como parte de quem você é, né? Ou seja, se a sua realidade não está da forma como você gostaria, entenda que a matéria-prima da mudança é a sua própria circunstância. Se você odeia a sua circunstância, se você fica com raiva dela, etc., de certo modo, você está odiando uma parte de si mesmo, uma parte de quem você é. Então, você tem que lidar com isso. Então,
A gente tem que exercitar também, Rose, eu falei lá no Rota, a humildade, né? A realidade é essa, né? Humildade. O que é humildade? É ser um coitadinho, assim, acanhado e tal? Não. A humildade é uma adequação de quem eu penso que eu sou a quem realmente eu sou. Então, vamos olhar fazer uma autoanálise honesta, entendeu? Olhar para nós, para os nossos vícios, ver o que está ali mais dominante, digamos assim, que tem nos atrapalhado mais e começar a tentar fazer um trabalho aos poucos, entendeu? Sem se comparar muito com os outros, se comparando, como diz o Jordan, né? Peterson, no 12 Regras, compare-se com quem você foi ontem e nem com quem o outro é, e não com quem o outro é hoje, né? Porque você só sabe parte da vida dele, você não sabe o processo inteiro. Então, tentar evitar esse tipo de coisa que nos atrapalha e fugir da soberba. A gente acha que soberba é o cara que é metido, né? Tipo assim, não é isso. Soberba é literalmente querer ocupar o lugar de Deus. O lugar de Deus é esse lugar de onipotência, né? Então, nós não somos onipotentes. A nossa realidade é uma realidade outra e nós temos que tentar estar bem instalados aqui nessa realidade. Isso é uma frase do Ítalo. O Ítalo diz, não é possível controlar tudo, mas é possível estar bem instalado na realidade. E por experiência própria, eu tenho vivido isso, nem sempre foi assim, mas depois também que você entende isso, que você tem isso como norte, não é que você vai ser tudo bem, nem nada, né? Tempestades, como eu digo, né? Tempestades certamente virão. É a letra de uma música dos Arraiz, muito interessante também. E é isso. E aí a gente vai navegando. A gente pega um vento contrário, né? A gente issa as velas, pega um vento contrário, e esse vento contrário nos impulsiona para o nosso destino, né? Para onde a gente tem que ir. Eu estou emocionada. Ai, essa música é muito importante para mim, Saulo. Sério? Você conhece eles? Demais, demais, demais. Ai, amo. Essa música ela tem uma representação muito forte na minha vida, né? E aí, eu tenho uma relação muito forte com água, mar, né? Com tempestade. E eu até escrevi um texto essa semana contemplando o mar, né? De que a gente precisa contemplar mais o mar, as águas, porque elas nos ensinam muitas coisas, né? Na verdade, a contemplação do mundo, da natureza, ela nos ensina muitas coisas. Inclusive que nós não somos nada, né? E aí, esse é um exercício de humildade também, né? Com certeza, Saulo, você não imaginava que estaria onde está hoje, e você é uma referência, né? Eu também não imaginava que eu estaria onde estou hoje. E depois que a gente chegou onde a gente chegou, eu acho que você tem esse sentimento também, a gente não pode mais voltar atrás, né? Isso se tornou algo que não é mais sobre nós, né? E se a gente tivesse controlado tudo, né? A gente não estava sendo o que nós somos, a gente não estava fazendo o que a gente está fazendo, a gente não estava entendendo que a vida é muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar, né? Nossa, eu tô assim, vou dormir muito feliz, porque eu acredito que outra coisa que eu tenho vivido nessas lives, né, com os convidados, é que sempre a live é o que ela tem que ser. Ela não é o que eu planejo. Eu faço um roteiro, eu combino com vocês o que a gente vai falar, mas ela acontece, né? Então, é a vida mesmo mostrando que ela é livre para costurar as nossas falas, para que a gente possa dizer. Eu sempre peço, né? Antes das lives, para que a gente diga o que deve ser dito, né? Não dizer aquilo só que a gente planeja, né? E é incrível como as coisas elas acontecem na hora, né? A gente fala coisas que a gente não planeja, fala coisas que a gente nunca tinha pensado, faz, né, conexões que... E aí a gente vai vendo que esse tipo de atitude melhora
não só a gente enquanto profissional, mas melhora a gente enquanto pessoa e fala dessa entrega que é a vida, né? Então, assim, eu espero que as pessoas tenham entendido que a gente tem que falar aqui. Eu fico muito feliz que, mesmo sem te conhecer, mesmo sem... Eu acho que o máximo que eu falei com você foi nessa live, assim, o máximo de tempo que eu falei com você. Mas, assim, a gente tá conectado, né? A gente tá alinhado, sabe por quê, Sal? Uma coisa que eu experimentei no curso do Ítalo e no curso de Thiago é que quando você está diante de pessoas que portam a sua verdade encontra a verdade do outro, e vocês. É como se a gente já se conhecesse, é como se a gente fosse uma família, a gente fosse pessoas, a gente se reconhece, né? Quando a verdade está presente, ela é reconhecida, né? E a nossa verdade reconhece a verdade do outro, e ali você está em casa, ali você está diante de alguém que é familiar. Então, é isso que eu sinto diante de você, diante de todos aqueles que eu tive a oportunidade de trazer aqui. Eu estava com a minha verdade diante de outra verdade, e essas verdades, elas são verdades comuns, né? E eu acredito que é isso que vai fazer, tem feito as pessoas mudarem, né? Elas encontrarem essa verdade que elas portam, que muitas vezes elas não estavam atentas a isso. E faz sentido, porque a verdade ela é muito bela, porque ela dá um jeito de contar a mesma coisa de formas diferentes, em épocas diferentes, por pessoas diferentes. E aí a gente vê tanta gente às vezes falando, você até falava uma vez, né? Ai, que bom que tem um monte de gente falando de virtude, né? Porque sempre vai ser diferente, né? Sempre vai atingir pessoas diferentes. E é isso, essa é a beleza, né? De você estar diante de pessoas de verdade. E você, para mim, se fala uma pessoa de verdade, né? Um ser humano, um profissional. E é isso, eu espero um dia ter essa grande honra de tê-lo presencialmente, e não só você, sua família também. Vocês são muito bem-vindos aqui em João Pessoa. A gente está de portas abertas. A gente tem um clube aqui, um fã-clube seu, Oh, né? É isso, eu sou extremamente grata, né? Acho que a gente conseguiu responder as perguntas que o pessoal trouxe. E essa live posteriormente vai para o YouTube, que é uma coisa dessa não pode ficar perdida aqui, né? Já elogiaram você que você deu uma aula, e é isso. Muito obrigada pelo seu sim, Sal, assim, né? Pelo seu incentivo. Você não sabe o quanto é importante para mim quando você reconhece também o meu trabalho, apesar de tímido, de pequeno, né? De inicial. É isso, então estamos juntos, conte comigo, né? Você tem aí uma amiga, uma parceira aqui na Paraíba, e oh. é isso. Fico muito feliz com as palavras. Eu admiro mesmo o seu trabalho, assim, né? A qualidade é muito grande. E eu lembrei do livro do C.S. Lewis, né? Dos Quatro Amores. E quando ele vai falar sobre amizade, ele fala que amigos a gente não faz, né? A gente reconhece. Amigos são aqueles que enxergam e valorizam a mesma verdade, né? Você está lá andando no seu caminho, guiado pela verdade, olhando para a verdade. De repente você olha para o lado e você fala: ah, tem uma pessoa aqui no mesmo caminho que eu. E aí, pronto, tá ali um amigo reconhecido, né? E eu tenho de verdade todas essas pessoas no Brasil inteiro. Você tem pessoas do Brasil inteiro. Aí no Nordeste, né, tem a Rebeca, tem o Daniel, tem o Andrei, se não me engano. Tem no Sul tem Bruna, tem, enfim, o Brasil tem muitas pessoas se levantando, e a gente tem simplesmente olhado para o lado, falado: poxa, tem aqui um amigo. Foi a primeira vez que a gente se encontrou, o pessoal agora do Rota, a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente. Então, eu encontrei o Dr. Pacheco, eu encontrei o Tiago Andrade. Eu e o Tiago, cara, parece que a gente é brother já há muito tempo, entendeu? Então, por quê? São pessoas que, né, enxergam e valorizam a mesma verdade. Então, eu te parabenizo pelo seu trabalho. Não pare de forma alguma. Eu acho que nós somos privilegiados. Nós estamos vivendo um momento interessantíssimo no país. Eu, que sou um pessimista de natureza, tenho me visto animado, esperançoso. Uma esperança que está utilizando como instrumento um aplicativo como o Instagram, que era uma fonte inesgotável de dispersão, de distração.
Aí agora você abre o Instagram 9 horas, tem 5, 6, 7 lives, com cada uma com 2 pessoas, que você gostaria de assistir todos, eu gostaria de assistir todos. Né? Então isso é muito bonito. E o que eu tenho a dizer é, tamo junto, conte comigo. E aí, quem sabe, né? Agora, 2020 vai ser o ano aí dos eventos presenciais. Então, certamente a gente vai ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Eu acredito. Então é isso, pessoal. Tenho que ir para o atendimento em 5 minutos agora. Vou encerrar. Muito obrigada mesmo, Saulo, a vocês que ficaram até agora. Vocês são guerreiros, viu? E a live vai ficar salva por 24 horas. É isso aí, muito obrigada. Contem comigo, Saulo. E vocês continuem acompanhando nosso trabalho, compartilhem a live, vão lá no perfil de Saulo. Você que é de Saulo, vem no meu perfil e aí fica tudo certo. Né? Muito obrigada de coração, Saulo, pelas suas palavras. Eu guardo assim como um grande tesouro mesmo, assim, a confiança que você tem no meu trabalho, né? E vamos junto, é daqui para melhor. Tá joia, Rose. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Um abraço.